Pessoal, nós vamos trabalhar agora dentro dessa noção de direitos humanos no Brasil com o Programa Nacional de Direitos Humanos. O PNDH3 é o atual Programa Nacional de Direitos Humanos, mas nós já passamos por outros programas, o primeiro e o segundo Programas Nacionais de Direitos Humanos. Basicamente, só para a gente ter uma noção do que se trata esse PNDH, a gente percebe que o Brasil começou a desenvolver, principalmente a partir do governo FHC, uma política nacional de direitos humanos. Essa política nacional, ela tem por objetivo implementar os direitos humanos no Brasil. E, para isso, é necessário traçar uma meta, traçar programações, quer dizer... os programas nacionais de direitos humanos têm justamente o objetivo de traçar essas metas, de traçar essas programações, esses rumos, para que a gente venha a falar em direitos humanos no Brasil. Então, basicamente, cada programa ele se concentra em deficiências do Brasil no âmbito da proteção desses direitos humanos e tenta traçar eixos e diretrizes para a melhoria dessa categoria de direitos no país. O nosso primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, ele teve por ênfase os direitos civis e políticos, justamente porque o Brasil ainda estava passando por um processo de redemocratização. A Constituição Federal de 88 era relativamente recente e o Brasil estava passando por um processo de redemocratização. Então, a ênfase do primeiro programa foram os direitos civis e políticos. Agora, o segundo programa, ele teve por ênfase a segunda e a terceira dimensão de direitos humanos, os direitos econômicos, sociais e culturais, e uma espécie central de direito difuso coletivo, que são os direitos ambientais. Então, o foco foi justamente esses direitos, né, de segunda e terceira dimensão. O primeiro programa foi de 96, o segundo programa de 2002, e nós estamos no terceiro programa, que ele é de 2009. Vocês vão reparar, caso procurem na internet e tudo mais, que esses programas são muito extensos. Tranquilamente ultrapassam 100, 150 páginas num arquivo de Word. São extensos porque eles descrevem em detalhes cada diretriz, cada política que vai ser adotada em prol de cada um daqueles eixos. Perfeito? Atualmente, o que tem sido cobrado, né, por uma questão óbvia, é o atual Programa Nacional de Direitos Humanos. Só que todo programa nacional, antes de trazer o seu anexo, que é detalhado, que tem mais de 100 páginas, ele traz um resumo. Um resumo, como assim? Ele traz os seus eixos orientadores e suas principais diretrizes. Ele não entra em detalhes, ele apenas dá a entender para a gente o que ele quer proteger e como que ele pretende fazer isso. Sinceramente, para efeitos de concurso público, é o que basta para nós conhecermos. Tá? Então eu vou analisar com os senhores agora um pouquinho desse Programa Nacional de Direitos Humanos que está em vigência no Brasil pelo Decreto 7.037 de 2009. Ele é composto por alguns eixos orientadores, né? 6 eixos orientadores, e cada eixo tem um foco diferente. Esse terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, ele trabalha principalmente com a construção de uma nova perspectiva de democracia no Brasil. Essa nova perspectiva de democracia seria baseada na democracia participativa e na reconstrução do acesso à informação, da reconstrução do direito à memória e à verdade. Esses eixos orientadores, então, têm sempre por parâmetro alguma questão que envolva uma dessas matérias. O primeiro eixo orientador, ele coloca como eixo temático, né, a interação democrática entre Estado e sociedade civil. Quer dizer, uma intensificação da participação da sociedade na democracia, da participação dos cidadãos na tomada de decisões pelo Estado. A primeira diretriz seria essa interação democrática, fortalecendo essa democracia participativa,
permitindo que as pessoas não participem da política apenas pelo voto, mas de fato interajam com a tomada de decisões políticas. A segunda diretriz seria o fortalecimento dos direitos humanos como um instrumento transversal de políticas públicas e de interação democrática. Então, basicamente assume a premissa de que só vai haver efetiva participação democrática se a população tiver acesso a políticas públicas que a conduzam nesse sentido. Por exemplo, se for educada no sentido de aprender mais sobre política e tudo mais. Existe até nessa questão projetos sobre o aprendizado do direito nas escolas, principalmente o direito constitucional. Entra nessa questão, né? Ensino, cultura, lazer, que conduz a população para a participação democrática. A terceira diretriz é a da integração e ampliação dos sistemas de informações em direitos humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento da efetivação. A terceira diretriz, ela tem por objeto fornecer maiores informações sobre o grau de implementação dos direitos humanos no país. Como eu disse, o foco do PNDH3 é simultaneamente ampliar a democracia participativa e fornecer um maior acesso à informação. Perfeito? Já o segundo eixo orientador trabalha com o desenvolvimento e os direitos humanos, colocando que há uma relação intrínseca entre o desenvolvimento social, econômico, com o respeito a esses direitos humanos. Então, a primeira diretriz que é colocada é a de efetivar um modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Então, a busca de desenvolvimento sustentável se liga diretamente com o respeito aos direitos humanos. Quer dizer, somente alcançando uma sociedade que tenha uma economia equilibrada, que consiga desenvolver tecnologias de maneira racional, que não ofenda o meio ambiente, não prejudique a própria sociedade na qual vivemos, somente dessa maneira, né, que vai haver um efetivo respeito aos direitos humanos. A outra diretriz é a de valorização da pessoa humana como um sujeito central do processo de desenvolvimento. Então, basicamente, vai se dizer o seguinte, que a pessoa humana, ela é um objeto essencial para se poder falar em desenvolvimento. Todo desenvolvimento deve se dar tomando a pessoa humana como condicionante. E a sexta diretriz é a de promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos. E isso inclui gerações futuras como sujeitos de direitos. Então, pensar no mundo como um local que não é apenas para quem está aqui hoje. Pensar no Brasil como um país que vai receber outras pessoas, que vai receber uma geração vindoura que terá direitos tanto quanto a geração atual. E se a gente destruir o planeta que a gente vive, se destruir o nosso país, elas não terão esse tipo de direito. O terceiro eixo orientador trabalha com universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Basicamente, a gente está falando aqui em atingir igualdade material. É claro que nós tivemos o PNDH2 que se preocupou com essa questão, mas o PNDH2, ele, por mais que ele tenha se preocupado, ele não conseguiu ainda atingir um grau de igualdade material. Eu faço essa pergunta para os senhores, quer dizer, os senhores olham para o seu lado nas escolas, nas faculdades, em restaurantes, em ambientes, e vocês veem os seus desiguais convivendo com você em condição de igualdade, ou você só vê aqueles que são iguais a você? É cotidiano. A constatação da desigualdade, ela é cotidiana, ela está aí, para quem quiser ver. A desigualdade é constatável, gente. Nós temos que buscar a universalização de direitos neste contexto de desigualdade. Quer dizer, atingir
uma efetiva igualdade material, garantir a todas as pessoas os mesmos direitos. Então, como que isso vai ser feito? As diretrizes vão dizer o seguinte: garantir direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, deixando bem claro, portanto, que não me basta garantir direitos civis e políticos, é preciso também garantir direitos econômicos, sociais e culturais, direitos de fraternidade e vice-versa. A diretriz 8 trabalha com um grupo vulnerável muito específico, que são as crianças e adolescentes, que para terem um desenvolvimento integral e não discriminatório, devem ter também opinião e participação. Pessoal, olha só como o PNDH3 tenta conciliar a reconstrução da democracia com a promoção da igualdade material. Ele fala assim, olha, mesmo aqueles que são de grupos vulneráveis, eles têm também direito de participar. E isso não envolve apenas quem pode votar, envolve também crianças, adolescentes, eles têm que ter voz na construção da sociedade, porque eles são o futuro dessa sociedade. A diretriz 9 trabalha com a combate a desigualdades estruturais e a diretriz 10 com a garantia de igualdade na diversidade. Então, combate a desigualdades estruturais seriam sistemas que foram construídos com base em desigualdade. Então, um exemplo disso seria a questão das cotas. As cotas, elas trabalham justamente com o combate a desigualdades estruturais dentro de universidades, entre outras, dentro das instituições públicas. Isso é combate à desigualdade estrutural. A garantia à igualdade na diversidade é dizer o seguinte: eu não quero fazer com que todas as pessoas se tornem iguais, eu quero que elas continuem diferentes, mas que, sendo diferentes, elas tenham respeito aos seus direitos. Perfeito? O quarto eixo orientador trabalha com segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. E esse eixo orientador é muito delicado. Ele perpassa um pouco sobre a questão do acesso à informação, porque busca-se evitar aquele ocultismo sobre o que acontece dentro das polícias. Ele busca fortalecer a democracia mediante a exclusão do medo, porque deixa bem claro nesse ponto que a segurança pública deve ser garantida não somente com relação àqueles que cometem os delitos, aos bandidos, mas é necessária, é essencial a compreensão de que existe uma desigualdade, existe algo institucional, algo que foge muitas vezes do controle do Estado, que coloca a polícia como inimigo da sociedade. E, nesse sentido, esse eixo orientador se desenvolve. Então, por exemplo, coloca a necessidade de se democratizar e modernizar o sistema de segurança pública, coloca essa questão da transparência e da participação popular nesse acesso, né? Excluindo aquele ocultismo. A prevenção da violência e da criminalidade e prevenção da investigação de atos criminosos. Então, trabalhar não apenas na punição, mas também na prevenção, alcançando um grau de altos especialistas para investigar os delitos. O combate à violência institucional, que eu mencionei, né, gente? Que muitas vezes a violência está dentro da própria polícia, que utiliza armas letais, tanto na persecução quanto dentro das prisões, práticas como tortura, desaparecimento forçado, entre outras. A diretriz 15, na minha opinião, ela é muito relevante, porque ela diz que é necessário garantir o direito das vítimas e proteger as pessoas ameaçadas. Entra-se aqui na esfera do que a gente vai conhecer como vitimologia. Pessoal, as vítimas de crimes, elas têm que ter os seus direitos protegidos. E as pessoas que estão sob ameaça também têm que ser. Então, testemunhas, etc., também merecem uma proteção. Depois coloca-se a modernização da política de execução penal, com penas e medidas alternativas, melhorando também o sistema penitenciário. Está aí o que é considerado perante a Organização Internacional das Nações Unidas e perante a Organização dos Estados Americanos como a maior deficiência do Brasil em termos de direitos humanos: o sistema carcerário. Nosso sistema carcerário não tem a menor condição de funcionamento. Ele é péssimo, ele não exclui apenas a liberdade, ele exclui a dignidade dos indivíduos. E esse sistema,
ele precisa ser melhorado. Então, para isso, eu preciso de uma política de execução penal mais compatível, que melhore a aplicação das penas e outras medidas alternativas. A diretriz 17, ela trabalha com a promoção de um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. Então, a consolidação aí do acesso à justiça. O quinto eixo orientador trabalha com a educação e cultura em direitos humanos, porque para que as pessoas participem de verdade, é necessário não apenas dar acesso à participação popular, é necessário propiciar conhecimento sobre direitos humanos. As pessoas que não têm consciência sobre seus próprios direitos jamais vão lutar por eles. É mais ou menos essa que é a ideia que está por trás desse eixo. E a diretriz 18 diz que a efetivação das diretrizes e princípios da Política Nacional de Educação em Direitos Humanos, fortalecendo uma cultura de direitos. Então, hoje nós temos uma política de educação, uma diretriz educacional especificamente voltada aos direitos humanos, justamente atendendo a esse eixo orientador e a essa diretriz. Outra diretriz que é de fortalecer os princípios da democracia e dos direitos humanos nos sistemas de educação básica, instituições de ensino superior e instituições formadoras. Então, a construção desses direitos humanos em todos os graus do ensino, tá? Do ensino básico ao superior. A importância de se reconhecer a educação não formal como um espaço de defesa e promoção dos direitos humanos, quer dizer, aprender não é só na escola, aprender não é só na universidade. A educação não formal é aquela que você recebe fora de sala de aula, recebe no convívio social, recebe em casa dos seus familiares. Essa educação não formal também é importante para a construção dos direitos humanos. A promoção da educação e direitos humanos no serviço público, então fortalecendo aqui a ética como um vetor essencial dentro do serviço público, a moralidade, a importância de construir um serviço público que respeite os direitos humanos e não pratique violações à ética, às normas administrativas e tudo mais. E a diretriz 22 trabalha com a garantia do direito à comunicação democrática e acesso à informação para a consolidação da cultura em direitos humanos. Nós temos aí nesse âmbito a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, justamente buscando atender essa perspectiva da diretriz 22, abrindo um espaço para que as pessoas tenham, de fato, ciência sobre informações de órgãos públicos, exerçam, de fato, a solicitação dessas informações e controlem o exercício dos poderes pelo Estado. O último eixo orientador é um eixo orientador muito relevante, que é o direito à memória e à verdade. Esse eixo orientador, ele basicamente tem por objetivo desenterrar coisas que ficaram ocultas no passado do Brasil. Então, para isso, coloca que a memória e a verdade são um direito humano essenciais para a consolidação da cidadania, de modo que existe um dever do Estado de fornecer informações claras, ainda que ele não tenha condições de punir, que ele tenha pelo menos condições de dizer a verdade. Isso é o direito de memória e verdade. Às vezes eu não posso punir, às vezes os crimes prescreveram, às vezes eu tenho lei da anistia, mas eu não posso reconstruir a história, voltar para trás e falar, olha, o que realmente aconteceu foi isso. Não vamos fazer de novo, aprender com os erros do passado. É isso que esse eixo orientador tem por objetivo. Ele quer preservar a memória histórica e construir a verdade publicamente. E a diretriz 25 trabalha com a modernização da legislação relacionada ao direito à memória e à verdade. Entre outras providências que nós podemos citar aqui, temos a Comissão Nacional da Verdade, né, que já encerrou suas atividades, elaborou um relatório final, e justamente ela foi criada para atender a esse sexto eixo orientador. Esse decreto, como eu disse, ele é complementado por um anexo. Esse anexo, ele tem diversas diretrizes, algumas delas, inclusive, passaram por alterações, nada muito substancial. Embora nada muito substancial, isso daqui já foi cobrado num concurso público, acreditem se quiser. Quais as alíneas revogadas ou alteradas do decreto do PNDH 3, né? Isso foi cobrado apenas uma única vez,
uma pergunta aí altamente criticável, né? Exige que o candidato decore as linhas. Como que você vai saber que a alteração foi na ação D da diretriz 17 do eixo 6? Meio complicado, né? Mas algumas dessas ações foram alteradas, né, por discussões políticas, etc. E, além disso, adiante, o decreto vai trazer no artigo 3º prazos para que o programa seja implementado, quais são os planos de ação. A cada 2 anos são elaborados planos de ação sobre a consecução desse programa nacional. E o artigo 4º institui um comitê para acompanhar e monitorar esse Programa Nacional de Direitos Humanos. Ele quer articular órgãos, ele quer realmente elaborar planos de ação, estabelecer indicadores, acompanhando a implementação desse Programa Nacional. Eu trouxe aqui uma questão, na minha opinião, bem coerente, uma questão da Defensoria Pública e sobre a Política Nacional de Direitos Humanos e os Programas Nacionais de Direitos Humanos. Começa assim: considerando que a Política Nacional de Direitos Humanos é responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas para a afirmação dos direitos humanos na sociedade brasileira, assinale a opção correta sobre os Programas Nacionais de Direitos Humanos. Então, está pedindo para a gente analisar os programas nacionais, pedindo a alternativa correta. Bom, ele coloca aqui na alternativa A que a implementação do Plano Nacional da Educação e Direitos Humanos quer fortalecer direitos humanos como um instrumento transversal de políticas públicas e revisar legislação sobre abuso da autoridade. Gente, o que tem a ver o Plano Nacional de Educação com abuso de autoridade, desacato à autoridade? E fala que isso está no PNDH1, mas a gente nem precisava saber, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A alternativa B diz que o PNDH3 apresenta propostas para aperfeiçoar o poder público ao desenvolver políticas públicas de prevenção ao crime e à violência. Sim, é aquele eixo sobre segurança pública. Reforçando o acesso à justiça como direito fundamental? Sim, é colocado no mesmo eixo sobre segurança pública essa questão do acesso à justiça. Então, B está correta. C. O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador tem por finalidade coordenar formas de intervenção do PNDH2, eliminando o trabalho infantil? Na verdade, não. Esse plano não possui uma relação direta aqui com o Programa Nacional 2, por mais que ele tenha por foco os direitos econômicos, sociais e culturais, não há aí um aprofundamento nesse sentido. PNDH2 traz ações em prol da memória e da verdade? Não, isso é feito pelo PNDH3. O PNDH1 foi lançado em 96 para trazer ações sobre educação, saúde, previdência e assistência? Não, ele tinha por foco os direitos civis e políticos. Então, por isso que está incorreta. Então, percebam que essa assertiva, ela cobrou de nós nada menos do que saber o que cada um dos programas tentou abordar em sentido mais genérico e, principalmente, quais são os eixos orientadores e as diretrizes do nosso atual Programa Nacional de Direitos Humanos.